Olá, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Paulo Fernando, sou professor de Direito Econômico e vou hoje aqui te dar uma dica que eu repute pertinente sobre um tema dentro da sistemática do direito financeiro. O assunto que eu selecionei tratar hoje aqui com vocês é o assunto do artigo 9º. Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. O artigo 9º trata da limitação de empenho. O que é isso? Limitação de empenho vai ser uma medida, vai ser uma consequência trazida sempre que as despesas públicas forem maiores do que as receitas públicas. Em bom português, a limitação de empenho é a consequência prevista pela LRF quando você não tem dinheiro para fazer face a todas as suas despesas públicas. Faltou dinheiro para pagar tudo, o que você faz? Limita o seu empenho. Limitação de empenho do artigo 9º, você provavelmente já ouviu falar, porque você que é meu aluno sabe que a gente trata muito do artigo 9º em sala de aula. A minha dica de agora é sobre os parágrafos desse artigo 9º da LRF. 3 parágrafos aqui eu quero selecionar com vocês porque eu acho que são muito importantes, podem aparecer na sua prova e você precisa conhecer. Parágrafo 1º, ele trata da redução proporcional, do reestabelecimento proporcional desses limites. A ideia é que o Estado, o município, a União ou o Distrito Federal não fiquem sem dinheiro para sempre. Isso vai melhorar um dia e conforme for melhorando, é importante que esses limites sejam reestabelecidos proporcionalmente. O que você vai gravar? Redução proporcional das limitações dos empenhos. Segunda coisa que eu quero falar com vocês, parágrafo 2º. Vedações de limitação. Nunca, jamais, em tempo algum, ainda que não se tenha dinheiro para pagar nada dentro da administração pública, nunca, jamais, em tempo algum, será possível limitar o empenho e, com isso, impedir o pagamento dos serviços da dívida pública. Não é dado ao poder público não pagar as suas dívidas públicas. E a razão é muito simples. Quando você, Estado, município, Distrito Federal ou União, não adimple as suas obrigações, suas dívidas públicas, o que acontece? Você fica mal visto no cenário internacional. Imagina um país que não consegue sequer pagar sua dívida pública. Quem vai investir aqui? Uma série de outros problemas adviriam dessa descrença institucional que se criaria contra o Brasil. Então o que você precisa saber? Ainda que seja possível limitar o empenho, nunca jamais em tempo algum se limitará o pagamento da dívida pública. Última dica que eu tenho que te dar, eu preciso que você abra o seu artigo 9º, lá no seu parágrafo 3º, pegue uma caneta, aponte a sua caneta para o código e faça o seguinte, risque o parágrafo 3º. Você vai riscar o seu parágrafo 3º, pessoal, porque ele foi recentemente declarado inconstitucional. O parágrafo 3º, ele dizia que o Poder Executivo poderia, por iniciativa própria, limitar o empenho caso o Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Ministério Público não limitassem seus empenhos em havendo excesso de despesas públicas. Perceberam? A ideia do parágrafo 3º era dizer que o Poder Executivo, que está aqui, poderia ingerir no Poder Legislativo, no Poder Judiciário e no Ministério Público para limitar o empenho desses. Meu Deus, isso é um absurdo. Não pode acontecer e, por essa razão, a ação direta de inconstitucionalidade 2238 declarou inconstitucional esse dispositivo por reconhecer que havia ali uma violação ao princípio constitucional da separação de poderes, uma ingerência indevida do Poder Executivo nos demais poderes. Isso não pode acontecer. E o que você vai fazer? Vai riscar o seu parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e não vai estudar. Por quê? Não é mais assim que acontece. Essa possibilidade não existe. Essas eram as dicas que eu queria te dar sobre o parágrafo 3º, parágrafo 2º e parágrafo 1º do artigo 9º. Comentar esse assunto com você e ficar por aqui, desejando que as suas provas sejam sempre de sucesso e que vocês consigam realizar os objetivos que vocês pretendem. A gente se encontra por aí, vai ser sempre um prazer. Abraço, até mais.